Queridos irmãos e irmãs, à luz do símbolo litúrgico que mais se destaca no dia de hoje, nós podemos passar pelas 3 leituras que acabamos de ouvir como uma preparação imediata, como uma forma de dispor o nosso coração para o rito que vamos realizar logo após a homilia. Logo em seguida, nós vamos receber as cinzas. E o símbolo litúrgico que se destaca nesse dia, exatamente são as cinzas. Tanto que a própria quarta-feira termina recebendo o seu nome deste símbolo litúrgico, a quarta-feira de cinzas, porque é o dia em que nós recebemos as cinzas. E o simbolismo das cinzas nos ajudam a entender o que nós ouvimos nas leituras de hoje. O uso das cinzas é muito antigo, muito presente já na própria palavra de Deus no Antigo Testamento. E por que se usa este símbolo? O que a cinza representa? Em primeiro lugar, claro, a cinza tem um significado muito forte. Em primeiro lugar, a cinza lembra a própria morte. Quando alguém morre, com o passar do tempo, o que resta? Um pouquinho de pó, um pouquinho de cinzas. Cinzas, não só como aquilo que foi queimado, mas as cinzas no sentido de que é o último que sobrou. Então, as cinzas lembram a morte. As cinzas lembram a fugacidade das coisas. O que significa isso? Que as coisas materiais não têm uma consistência definitiva. Tudo se reduz à cinza, tudo se reduz ao pó. Então, este é o primeiro sentido pelo qual hoje nós usamos as cinzas, para lembrar que nós não somos imortais aqui na terra, que o nosso corpo não vai durar para sempre, não é? Nós vamos receber as cinzas, ouvindo o padre ou o ministro falar para nós: lembra-te que és pó. De vez em quando, nós precisamos ser recordados dessa verdade. Lembremos-nos de que somos pó. E diz a palavra de Deus: e ao pó voltaremos. Então, as cinzas, hoje o Papa Francisco refletiu sobre isso, elas nos trazem para a realidade. O Papa dizia: é hora de deixar as aparências, é hora de sair dos holofotes, é hora de recordar o que nós somos: cinza, pó. Então, a morte, a fugacidade. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós gastamos muito tempo, gastamos muita saúde, nos desgastamos com as coisas materiais que têm o seu valor, mas tem um valor limitado, tem um valor relativo. Perdemos muito tempo com o acidental, e isso termina prejudicando o essencial. E a fugacidade, no sentido de que as coisas aqui passam. Quanto tempo a gente perde com coisas secundárias e depois não temos tempo para aquilo que é essencial? E aí já passamos para o outro grande significado das cinzas, muito presente na palavra de Deus: as cinzas como sinal de penitência. Usar esse símbolo de morte, usar esse símbolo de fugacidade, de que as coisas não têm consistência, usá-los em nós é um sinal de penitência. E o que é a penitência? É ficar sem comer? É macerar o corpo? O que é a penitência no sentido mais próprio da palavra? E aí agora entramos na primeira leitura. O profeta Joel nos diz: rasgai os vossos corações, voltai ao Senhor. Penitência, no sentido primeiro, é isso, é o arrependimento que leva a que eu rasgue o coração. Já paramos para pensar qual seria a dor que alguém sentiria se tivesse o peito e o coração rasgado? Lá no Antigo Testamento, os judeus tinham o costume de, quando acontecia algo que os indignava, ou quando eles estavam arrependidos de alguma coisa, a roupa já tinha uma costura que você puxava e rasgava, depois costurava de novo para rasgar de novo, né? Era um ritual. Rasgou as vestes. E isso muitas vezes, nisso se reduzia a indignação, o arrependimento. Então o profeta fala: rasguem o coração,
Com a mesma facilidade com que vocês rasgam as vestes, rasguem o coração, abram o coração para Deus. O arrependimento é isso, abrir o coração para a graça de Deus. Por isso o profeta fala: voltem para o Senhor, e o Senhor voltará para vós. Deus, que pode todas as coisas, só pode vir a nós por desígnio dele, se nós abrirmos o coração, se nós rasgarmos o coração. Por isso, qual foi a nossa resposta à primeira leitura? O salmo mais belo quando se fala do arrependimento, o Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo a alegria de ser salvo. Então, a resposta a esse convite para rasgar o coração é pedir a Deus o perdão. E quando que fazemos isso? Segunda leitura, São Paulo nos fala: deixai-vos reconciliar com Deus. Deus é um pai. Muitas vezes os pais e os filhos se desentendem. E talvez o pai lá no coração fica esperando o momento oportuno para resolver aquela situação. Ele quer voltar a abraçar o seu filho, ele quer deixar para trás aquele desentendimento. E às vezes falta o filho dar esse passo. É assim que Deus está hoje. Ele está pronto para nos acolher, mas Ele espera o nosso passo em direção a Ele. Então São Paulo fala: deixem-se reconciliar com Deus, acolhamos o perdão de Deus, aceitemos a reconciliação com Deus, arrependamo-nos dos nossos pecados. Deus vem ao nosso encontro para nos abraçar. E quando que fazemos isso? Hoje, na quarta-feira de cinzas, e hoje, nesse tempo de penitência que é a quaresma. São Paulo fala: é o tempo favorável, é o dia da salvação. Não percamos essa oportunidade. Quantas quaresmas nós ainda vamos ter pela vida? Não sabemos e não nos importa. O que importa é que nós temos essa quarta-feira de cinzas e essa quaresma para uma mudança. Que seja para valer, como nós cantamos, que seja para valer o momento em que eu me decido a me dar a Deus. E aí vamos ao Evangelho, onde Jesus recorda as 3 ações da quaresma, não é? A oração, o jejum e a caridade, mas o destaque que Jesus dá é que tudo isso deve ser feito lá no coração. Jesus repete muitas vezes no Evangelho, hoje: já receberam a recompensa. Os hipócritas já receberam a recompensa. Quem faz as coisas para ser visto, se já foi visto, já teve o que queria. Nós não fazemos para sermos vistos, fazemos porque agrada a Deus. E a recompensa que nós queremos não é um prêmio material. A recompensa é saber que Deus está feliz conosco, que Ele nos olha como Pai e se alegra de ver as nossas ações. E para nós realizarmos tudo isso, Jesus nos dá um conselho no Evangelho, e que eu dou também a vocês esse conselho para a quaresma. Jesus fala: entra no teu quarto e fecha a porta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, verá tudo o que você fizer. A quaresma, queridos irmãos e irmãs, é esse momento de entrar no nosso quarto. Em que sentido? No nosso coração. É um tempo de nós nos desligarmos um pouco das coisas. Não é um olhar egoísta, não é fechar-nos em nós mesmos, não, é olhar para dentro de nós, para aqui dentro, reconhecer quem nós somos. Por um lado, cinza. Interessante, não é? Se você queimar uma árvore, o que resta dela? Cinzas. Se você queimar uma folha, o que resta dela? Cinzas. As cinzas é realmente aquilo que sobra. Então lembra o nosso nada, o tão pouco que nós somos. Mas por outro lado, foi das cinzas, foi do pó que Deus formou o ser humano. Então, por um lado, entrar em nós mesmos é reconhecer o nosso nada, mas por outro lado, reconhecer que Deus nos ama, que Ele não despreza esse pouquinho de pó, mas que Ele sopra, como soprou sobre Adão, Ele sopra, e o seu sopro nos dá a vida divina, a vida da graça em nosso coração. Que aproveitemos a quaresma para entrarmos em nós mesmos, e dentro de nós, como Jesus no deserto, que nós possamos encontrar e descobrir cada dia mais o quanto Deus nos ama e quanto Ele espera que nós o amemos em nossa vida. Amém.